Tá precisando de formas e bandejas? Entre em contato com Formas e Bandejas. Lá tem muitas bandejas de ótima qualidade, material maravilhoso. Entre em contato aí com eles, que eu vou estar deixando aí o contato dele. Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. E esse vídeo de hoje eu quero estar falando aqui um pouco para vocês sobre por que o pão de vocês murcham, tá? Tá tendo bastante comentários aí perguntando por que o pão costuma murchar e também por que o pão fica cascudo, tá? Então, se você tem essa dúvida aí, por que o pão murcha ou por que o seu pão tá ficando cascudo, com a casca bem seca, bem ressecada, continua assistindo esse vídeo que eu vou estar dando várias dicas aqui nele hoje, tá bom? Então, pessoal, o pão de vocês costuma criar uma casca, tá? Por falta de várias coisas. Várias coisas podem estar acontecendo. Então, o que pode estar acontecendo? O seu pão, quando você modela ele, coloca nas formas para ele crescer. E aí, se você deixar ele descoberto sem um pano por cima, assim, exposto em cima da mesa, sem uma toalha, sem um plástico por cima, então o pão costuma ressecar por cima, tá? Principalmente aqui em Brasília, que é bem quente. Aqui é quente e o clima é bem seco. Quem mora por aqui vai entender o que eu tô falando. Então o clima é muito seco. Então quando você coloca o pão muito exposto assim, em cima da mesa, cobrir com nada, ele começa a ficar ressecado. E aí quando você vai levar ele pro forno, o pão começa a criar uma crosta, tá? Uma crosta por cima. E aí fica bem dura essa crosta por cima. Outra coisa que pode estar acontecendo tem algumas pessoas que moram em lugares frios e aí aquece aqui o forno, aquece o forno, desliga o forno e aí coloca os pães lá dentro. Eu já dei essa dica aqui no canal de como você está crescendo os seus pães em tempos frios, tá? No inverno e em lugares que chove bastante, então tem dificuldade de estar crescendo os pães. E aí eu dei a dica de aquecer o forno e aí colocar os pães lá dentro com o forno desligado. Mas tem umas pessoas que não seguem bem o que eu falo, né? Então, e aí coloca os pães lá dentro sem colocar água. Tem que colocar uma vasilha lá dentro do forno com água, porque a umidade dessa água, e essa água tem que estar quente ou morna, tá? De preferência ela bem quente. Em outra vasilha, em um copo ou uma vasilha que não derreta, que não seja de plástico, tá? E aí essa água ela vai evaporar dentro do forno e aí ela vai trazer umidade para o pão. Então, se você aquecer o seu forno e não colocar água lá dentro, o pão vai começar também a criar uma crosta, tá? Então, quando vocês for colocar ele para assar, ele vai tá com essa crosta e aí tem alguns pães que eles nem crescem no forno, tá? Porque essa crosta, ela tá tão já bem grossa que o pão não tem como ele crescer, tá? Crescer pra cima. E aí fica um pão matubado, um pão que não cresceu. Fica um pão pesado, tá? Fica um pão maçudo. Então, bastante cuidado em relação a isso. Outra coisa, quando vocês for deixar o pão de vocês, isso tudo é depois que você modela o pão. Depois que o pão já está modelado, vocês têm que ter bastante cuidado para não estar entrando vento dentro da cozinha onde vocês estão modelando os pães de vocês, tá? Enquanto ele está ali no tempo crescendo, porque aí o vento também faz com que o pão murcha. Uma coisa também que faz o pão murchar é você deixar ele crescer muito. Tipo, tem umas pessoas que colocam 200, 300 gramas de massa dentro de uma forma e aí quer que esse pão fique um pão como se ele fosse de 800, 900 gramas. Cresce muito e aí começa até a criar bolhas, tá? Tem algumas pessoas que também ficam com essa dúvida por que o pão começa a criar bolha depois de crescido. Também é porque às vezes passou da hora de crescer. Ele cresceu demais, tá? Ele cresceu demais da conta. Então, bastante cuidado. Vocês vão me desculpando que esse barulhinho é da panela de pressão, tá? Então, tem que ter bastante cuidado quando você modela os seus pães, para não criar uma crosta, não ressecar e também não passar da hora
de colocar eles para assar, para não correr o risco de criar bolhas. Se você também pegar o pão, vai levar ele para assar, ele já está bem crescido. Se você bater nele, você der uma encostada em algum canto, a forma, ou se você for até colocar em cima da mesa e você bater com muita força assim, o pão começa a murchar, tá? O pão, quando ele cresce, você tem que levar com todo cuidado para o forno, para ele não correr o risco de murchar, tá certo? Então, bastante cuidado aí, depois que você modela o seu pão, você tem que já deixar ele ali coberto sempre, de preferência com plástico, principalmente para as pessoas que utilizam o fermento natural, o fermento de litro, o fermento de batatinha, o levain, todos esses tipos de fermento, você tem que estar cobrindo o seu pão com um plástico, porque o plástico ele faz o pão crescer mais rápido, o tempo de espera diminui, tá? O pão ele não vai perder a umidade dele, então a umidade dele, o plástico não vai deixar a umidade evaporar. Como se você utilizar um paninho de prato e o pano de prato estiver seco, então a umidade do pão pode evaporar, pode também passar para o pão, tá? Então todas essas coisas aí é bem importante. Para o pão não ressecar, sempre cobrir o pão. Depois de modelado, você cobre ele. Mesmo que ele estiver dentro do forno, você também cobre, para ele não criar uma crosta, para ele não perder a umidade. E aí, quando você for assar ele, se você quiser, você pode estar pincelando ele com alguma coisa, ovo, você pode estar pincelando ele com água, com açúcar, leite, várias receitinhas que tem. E aí você vai colocar ele para assar no forno. Não precisa aquecer o forno, porque se você aquece o seu forno, o pão ele já está criando uma crosta, porque ele não foi coberto. Você coloca o pão no forno e já lá tá uma temperatura acima de 170, 180 graus. Aí que ele não vai crescer mesmo. Por isso que eu gosto de deixar os meus pães, colocar eles para assar sem aquecer o forno. Você coloca eles dentro do forno e aí você liga o forno, né? Porque aí, enquanto o forno vai esquentando, aquecendo o forno, o pão vai crescendo. De acordo que vai esquentando, o pão vai crescendo ainda mais, tá? E aí, se o seu forno for muito quente na parte superior, né, a parte de cima, o grill, é só você desligar e deixar só a partezinha de baixo, que ele vai assar perfeitamente. Depois é só você ligar a partezinha de cima, que é o grill, e aí ele vai ficar com coloração maravilhosa. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham, deixem o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!